Olá, tudo bem? Estamos aqui na segunda edição do Inteligência Abstrata e nós ficamos muito felizes com o retorno que nós tivemos pelos comentários no YouTube, no link do programa no YouTube, aos quais nós respondemos a todos. Ficamos felizes pelas sugestões, por terem gostado da temática abordada no primeiro programa, que foi mais uma abordagem geral do que nós íamos tratar daqui por diante, né? E as próprias sugestões de futuros temas, algumas muito interessantes por sinal, todas respondidas e que oportunamente no decorrer do tempo elas podem vir a ser abordadas. Se o Inteligência Abstrata tomar a proporção que nós estamos imaginando, ou que nós já sentimos nessa primeira semana, é muito provável, mas não é garantia ainda, que depende de uma série de coisas que vocês sabem bem, é bem provável que ele passe a ser mais de uma vez por semana, o Inteligência Abstrata, mais de uma vez por semana. Por quê? Porque são assuntos que nós vamos abordar que são extensos, que requerem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas até. Por incrível que isso possa parecer, por mais incrível que isso possa parecer. Então é isso que nós vamos fazer e daí provavelmente vamos ter que fazer uso de mais dias dentro da nossa programação, mas isso nós vamos deixar fluir. Vamos ver como é que vão ser as coisas. A nossa proposta é muito boa, é muito interessante, em busca da verdade, levar conhecimento, levar coisa boa, levar as pessoas a entrarem em sintonia consigo próprias. Isso é muito interessante. Então, hoje nós vamos começar, né, uma série, digamos assim, de autoconhecimento. Isso, através do autoconhecimento a gente vai ter condição de buscar tudo aquilo que o programa se propõe a ajudar a buscar, que é a verdade. A verdade é muito relativa, já falamos sobre isso, mas deixa fluir a coisa, né? Vamos buscar seres, vamos buscar pessoas, vamos buscar ensinamentos que fazem com que a gente saia do mundo da ilusão e vá para o mundo da realidade. E o que é a realidade? Nós vamos descobrir ao longo do tempo, cada um vai descobrir a sua. Num futuro breve ou mais distante, nós vamos abordar bem, quero explorar muito uma das coisas mais fantásticas que eu já conheci nessa minha vida aqui, que é o mito da caverna, escrito na República de Platão, né? O mito da caverna retrata exatamente tudo aquilo que a gente vive e que debatemos bem naqueles comentários do YouTube no programa inicial. Mas isso é bem mais para frente, bem depois. Antes disso, o que eu trago para hoje para vocês é uma figura que vocês certamente devem ter ouvido falar já. É mais conhecida entre nós como Lao Tse. Lao Tse. Lao Tse, que escreveu Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, como diz, escreveu outras coisas que nós vamos abordar hoje principalmente, mas vamos saber um pouquinho primeiro quem foi Lao Tse. Lao Tse, que viveu entre 604 e 517 a.C., foi um filósofo da China antiga. A ele se atribui a fundação de um movimento filosófico que mais tarde se transformou em religião, o taoísmo, cujo objetivo é a obtenção da paz absoluta. Lao Tse, que significa jovem sábio em chinês, também conhecido como Lao Tzu ou Lao Zi, nasceu provavelmente em Shu, atualmente chamada de Lui, na província de Hunan, na China, no ano de 604, numa época em que a China era governada pela dinastia Zhou, e que ao longo dos anos o poder real praticamente desapareceu. Lao Tse viveu numa época de grandes perturbações políticas, mas de intensa efervescência intelectual. Nesse período, dois filósofos importantes surgiram: Confúcio, um reformista social e professor que pregava a justiça social e queria restaurar a ordem naquele momento de caos, e Lao Tse, que pregava os ensinamentos para a vida simples, a obtenção da paz absoluta pela completa submissão à natureza,
cujos valores são a pureza, calma, simplicidade e unidade. Nessa época, a China estava dividida em poderosos principados dirigidos por nobres. Entretanto, a corte conservava ainda certo prestígio e continuava sendo a guardiã dos ritos. Conta a tradição chinesa que Lao Tse trabalhou muitos anos nos arquivos imperiais de Luoyang, capital do estado de Shu, como zelador dos documentos oficiais da dinastia, adquirindo assim conhecimento profundo dos ritos, que acumulou sabedoria pessoal que o levou a criar uma doutrina panteísta, segundo a qual o Tao, que significa caminho, é o princípio material e espiritual criador e ordenador do mundo. Isso que a gente tanto fala, né? O caminho, o caminho, o caminho, o caminho. Todo mundo busca o caminho. Ao completar 40 anos, Lao Tse, opondo-se às intrigas e disputas na corte do rei Wen, decidiu abandonar o cargo na Biblioteca Real e iniciou uma grande viagem para as terras do oeste, com o objetivo de converter os bárbaros que teriam inventado o budismo e o teriam introduzido na China. Em 550 a.C., quando se preparava para atravessar a fronteira, foi reconhecido pelo guardião, que, sabendo da sua sabedoria, o reverenciou, conforme a tradição chinesa, pedindo para tornar-se seu discípulo. Que antes de sair da China, ele deixasse por escrito um registro dos seus ensinamentos. Após 3 dias, Lao Tse lhe entrega em 81 versos a síntese de toda a sua sabedoria. O guarda deixou Lao Tse passar e conta-se que ele nunca mais voltou à China. Esses 81 versos são exatamente o Tao Te Ching. Posteriormente, os ensinamentos de Lao Tse viriam a formar o livro Tao Te Ching, como eu estou falando, Tao Te Ching, ou como quer que seja a pronúncia, que é o livro do caminho e da virtude, ou o livro de Lao Tse. Aí nós vamos entrar um pouquinho para entender o que é o taoísmo. Lao Tse é tradicionalmente considerado o fundador do taoísmo, uma filosofia de vida e uma religião milenar que integra os fundamentos da tradição espiritual da China. O taoísmo religioso propriamente dito surgiu no decorrer do século II a.C., com os discípulos de Lao Tse. O livro do caminho e da virtude tornou-se o livro sagrado da religião. Nele, Lao Tse expõe a teoria de que toda ação voluntária do homem perturba a ordem natural do universo. Eu vou repetir, olha que interessante. A teoria de que toda ação voluntária do homem perturba a ordem natural do universo. Segundo ele, o homem deve agir sem intenção preconcebida, sem alvos prefixados, agir segundo aquilo que somos de acordo com a natureza. Mas isso precisa ter um certo grau de entendimento para agir dessa maneira. No livro, o objetivo primordial do indivíduo é visto como sendo a obtenção da paz absoluta, pela completa submissão à natureza, cujos valores são a pureza, calma, simplicidade e unidade. Esses são os 4 quesitos para se obter a paz absoluta: pureza, calma, simplicidade e unidade. A soberana indiferença é a atitude que vai caracterizar o sábio, aquele que ensina a não ação. Guerras, governos, convenções e cerimônias são igualmente consideradas destrutivas por não serem fatos naturais. Então vou repetir o que, segundo Lao Tse, não são fatos naturais. Guerras, governos, convenções e cerimônias não são fatos naturais. O primeiro mosteiro taoísta foi construído no suposto local onde Lao Tse teria desaparecido em direção ao oeste. 2 manuscritos do livro de Lao Tse, copiados em peças de seda, foram encontrados em uma sepultura em Hunan, em Mawangdui, lá na China. Nunca mais se soube.
Entre outros, agora nós vamos entrar no que nós vamos abordar hoje, que é fabuloso e nós vamos abordar em outros programas também. Isso é maravilhoso, eu estou me deliciando durante a semana toda para preparar isso aqui que nós vamos apresentar hoje. Lao Tse deixou alguns ensinamentos, além do Tao Te Ching, ele escreveu também o Hua Hu Xing. Esta obra, vou falar sobre um pouquinho essa escola de Lao Tse, o que significa, que nós vamos abordar aqui em alguns programas. Esta obra consta de um manuscrito bastante raro, que chegou mesmo a aparecer em grande número de versões da antiga China, e reúne um conjunto de sentenças de teor inicialmente destinado a ser transmitido de forma oral, em regime reservado a quantos trilhavam a senda da realização sutil e do aprendizado, tendo chegado a passar de geração em geração por ação dos mestres taoístas que procuraram preservar-lhes intacta a doutrina. Então, repetindo, tradição oral, aquela tradição que se passa de um para outro oralmente, deixar nada escrito. Esta corrente de ensinamentos parece proceder da escola de Lao Tzu, ou Lao Tse, como a gente fala, já que lhe conserva o cunho e se utiliza de passagens que constam inequivocadamente no seu trabalho, o Tao Te Ching. Os estudiosos ainda hoje se interrogam sobre a existência real deste personagem lendário, do mesmo modo que acontece com o relato de Gênesis, a história de Abraão, a experiência de Moisés, uma vez que ninguém parece ter tomado nota desses relatos, senão anos ou séculos decorridos. Isso só reforça a ideia de que, na verdade, as diferenças, as divergências culturais pertinentes a todas as eras é coisa que não existe, posto que a mente a que falte o necessário desenvolvimento pode apossar-se de qualquer desses relatos e racionalizá-los, tornando-os a verdade única de todos os tempos. Os ensinamentos de Lao Tzu são, a um tempo, racionais e transcendentais, e mais se assemelham a um copo de água límpida e fresca, de tal forma são expressão da máxima simplicidade, como nós veremos a partir de hoje, e da mais pura sabedoria, capazes de levar as pessoas, no mais variado grau de desenvolvimento pessoal e individual, a partilhar com o idêntico fervor dessa sabedoria, exatamente do mesmo modo como a água pura refresca e conserva todos os aspectos da vida. Contudo, não desprovidos dos adornos e da fantasia comuns, que normalmente só se traduzem num obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento interior, pelo que são passíveis de se revelarem menos atrativos para a maioria. Perfeito. Em si mesma, a verdade representa uma forma de poder. Por intermédio do estudo desta obra, podemos deparar-nos com diversos tipos de ajuda. Todavia, somente se estivermos preparados para o descobrir, pois é regra que só podemos ver, entre aspas, aquilo que estamos preparados para ver. Vou repetir isso aqui. Por intermédio do estudo desta obra, podemos deparar-nos com diversos tipos de ajuda. Todavia, somente se estivermos preparados para o descobrir, pois é regra que só podemos ver aquilo que estamos preparados para ver. Fantástico, perfeito, corretíssimo. Não imagineis poder descobrir a verdade por meio do processo do acúmulo de conhecimento. Outra frase importantíssima. Repetindo, não imagineis poder descobrir a verdade por meio do processo de acúmulo de conhecimento. Então, acúmulo de conhecimento não se adquire verdade pelo acúmulo de conhecimento. Você pode conhecer um monte de coisas que não sejam verdade. É o nosso caso. O conhecimento torna-se causa de dúvida e esta, por sua vez, aumenta-nos a voracidade por mais conhecimento. Mas jamais podemos chegar a bastar-nos abarrotando-nos desse modo de conhecimento. E agora nós vamos entrar no texto em si. Os ensinamentos são numerados de 1 até um número qualquer que nós vamos ver mais para frente. E dizem que esses ensinamentos, não sabemos se é verdade ou não,
seria mais ou menos, Lao Tse teria passado para algum discípulo, né? E esse os transcreveu. Então seria mais ou menos ele falando com alguém. Mas cada um tira a sua conclusão. Você vai ficar vendo agora na sua tela, vai ficar aparecendo, vai ficar fixo isso aqui que eu vou ler para vocês. E a partir daí seria interessante durante esta semana, e enquanto não vem o programa da semana que vem, você ficar lendo, relendo e tentando sentir isso aqui que nós vamos começar a partir de agora. Então vamos lá. 1. Esse é o texto. Eu prego o caminho íntegro da unidade com a sublime e misteriosa verdade. Os meus sentimentos são simples. Todavia, se os tomarem por uma religião ou ciência, iludir-se-ão. Profundos e plenos de sabedoria como são, os meus ensinamentos encerram toda a verdade universal. Aqueles que procuram a revelação dessa verdade executam com alegria todo o trabalho que lhes seja designado. Uma vez completado, é com a mesma alegria que se nutrem e purificam. Quando tiverem cuidado uns dos outros e de si mesmos, devotem-se à aprendizagem. Este caminho de simplicidade conduz à paz, à virtude e à abundância. Volto aqui para o início de uma parte aqui que diz: os meus ensinamentos são simples. Todavia, se os tomarem por uma religião ou ciência, iludir-se-ão. Então, isso é já um grande enunciado para que a gente se atenha dentro desse ensinamento, para a gente ir se acostumando com esse novo jeito de pensar. Segundo, aqueles homens ou mulheres que desejarem realizar a verdade suprema deviam adotar as práticas do caminho íntegro. As suas disciplinas, que só o tempo se encarregará de honrar, consistem em pacificar a mente, conduzindo-os assim de volta à harmonia com todas as coisas. A primeira consiste na prática da virtude da não discriminação. Cuidar daqueles que seguem o caminho universal, do mesmo modo que como cuidam daqueles que não o seguem. Quando voltam a vossa virtude em todas as direções, com bondade, estabelecem uma base firme no caminho de regresso à unidade. Isso é para ler e para reler, para que vá se fixando em nosso ser. Quanto mais se fixa, mais reverbera em nosso ser. Então vamos reler, para que isso fique fixo, apesar de que vocês depois vão ter condição de fazer isso quantas vezes quiserem. Aqueles homens ou mulheres que desejarem realizar a verdade suprema deviam adotar as práticas do caminho íntegro. As suas disciplinas, que só o tempo se encarregará de honrar, consistem em pacificar a mente, conduzindo-os assim de volta à harmonia com todas as coisas. A primeira consiste na prática da virtude da não discriminação. Nós discriminamos muito, né? Cuidar daqueles que seguem o caminho universal do mesmo modo como cuidam daqueles que não o seguem. Ou seja, respeitar o caminho do outro. Respeitar o caminho do outro, respeitar a opção do outro, respeitar a crença do outro. Quando voltam essa vossa virtude em todas essas direções, com bondade, estabelecem uma base firme no caminho do regresso à unidade. Terceiro, aqueles que desejarem incorporar a unidade deviam abraçar a vida em todas as suas manifestações. Fazê-lo significa, antes de mais, não abrigar nenhuma ira, resistência ou antagonismo. Com relação a qualquer ideia ou ser vivente, capaz ou incapaz de pensar, a aceitação constitui a própria essência do tal. Abraçar todas as coisas significa
igualmente, libertar-se de todo o conceito de separação. Repito, abraçar todas as coisas significa igualmente libertar-se de todo o conceito de separação. Masculino e feminino, eu e o outro, vida e morte. A divisão é contrária à natureza do tal. Precedendo todo o antagonismo e separação, entraremos na unidade harmoniosa de todas as coisas. Cada um desses itens que nós vamos lendo aqui são verdadeiros tratados daquela busca que todos nós insistentemente fazemos. Vamos reler. Aqueles que desejarem incorporar a unidade deviam abraçar a vida em todas as suas manifestações. Fazê-lo significa, antes de mais, não abrigar nenhuma ira. Qual de nós não abriga uma ira, né? Resistência ao antagonismo. Com relação a qualquer ideia ou ser vivente, capaz ou incapaz de pensar. Vejam só a transformação que a gente precisa fazer. A aceitação constitui a própria essência do tal. Abraçar todas as coisas significa, igualmente, libertar-se de todo o conceito de separação. Masculino e feminino, eu e o outro, vida e morte, a divisão é contrária à natureza do tal. Precedendo todo antagonismo e separação, entraremos na unidade harmoniosa de todas as coisas. Você pode estar pensando aí agora, enquanto eu estou lendo aqui, passando esses preceitos, puxa, poderia ter alguém aí do lado do grego, o grego falando ou entrevistando essa pessoa, falando sobre essa questão. Mas se eu fizer isso, se eu fizesse isso, claro que no decorrer do tempo nós vamos fazer isso aqui no programa com outros temas. Mas se eu trago alguém aqui para falar com vocês, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que vocês foquem no meu convidado, fiquem ouvindo o que ele fala, a opinião dele, e aí o que acontece? Aí fica a divisão. Eu passo o texto diretamente para vocês, a sabedoria de Lao Tse, diretamente para vocês, e são vocês que vão ter que discernir, vocês que vão ter que interpretar, vocês que vão ter que concluir. O que significa isso? O que ele quis dizer com isso? Qual é a verdade inserida nisso? Qual é o ensinamento inserido nisso? Se eu estou com um convidado aqui, já vai ter influência da opinião desse meu convidado. Esse é o meu ponto de vista, pode diferir do de vocês, mas é assim que me vem para passar isso para vocês, fazer essa intervenção e dar essa explicação que eu achei necessária. Vamos seguir adiante. Nem eu estou opinando muito, porque primeiro eu sou um mero aprendiz, né? E segundo, não tenho a menor condição aqui de interferir no conhecimento, na capacidade de captação de cada um de vocês. 4. Todo afastamento da unidade nos contamina a mente. A raiva, a resistência e a absorção pessoais são uma forma de afastamento. Mas ao longo das múltiplas experiências da vida, o fardo dessa contaminação pode tornar-se insuperável. Existe somente um meio de nos purificarmos de tal contaminação, que consiste na prática da virtude. Mas o que quer dizer isso? Praticar a virtude consiste em sermos altruístas para com os outros e oferecermos uma assistência isenta de todo o egoísmo. Pela dádiva ilimitada do nosso tempo, capacidades e posses, e servi-los sempre que e por onde for necessário, sem abrigarmos nenhum preconceito que refira qualquer identidade distinta, de quantos estejam em necessidade, se a nossa boa vontade no que respeita à dádiva das bênçãos que proporcionarmos for condicionada. Assim também deverá ser a nossa capacidade para as receber. Isto forma a dinâmica sutil do absoluto. Vou reler. Todo afastamento da unidade nos contamina a mente. A raiva, a resistência e a absorção pessoais são uma forma de afastamento. Mas ao longo das múltiplas experiências de vida, o fardo dessa contaminação pode tornar-se insuperável.
Existe somente um meio de nos purificarmos de tal contaminação, que consiste na prática da virtude. Mas o que quer isso dizer? O que é virtude? Praticar a virtude consiste em sermos altruístas para com os outros, pela dádiva ilimitada do nosso tempo, capacidades e posses, e servi-los sempre que e onde for necessário, sem abrigarmos nenhum preconceito que refira qualquer identidade distinta de quantos estejam em necessidade. Se a nossa boa vontade no que respeita à dádiva das bênçãos que proporcionarmos for condicionada, assim também deverá ser a nossa capacidade para as receber. Isto forma a dinâmica sutil do absoluto. Quinto, o indivíduo superior ordena a sua mente. O indivíduo superior ordena a sua mente. Do mesmo modo como o universo se apresenta ordenado. Imaginais que o universo possa comportar agitação e medida? Ide a um local deserto à noite e contemplai as estrelas. Isso deverá responder a tal questão. Se estabelecermos a mente numa relação com a origem sutil, purificámo-la. Uma vez pacificada, expandir-se-á com naturalidade e acabará finalmente por tornar-se tão vasta e imensurável quanto o céu noturno. Lindo, 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 lindo isso aqui. Repetindo, o indivíduo superior ordena a sua mente, do mesmo modo como o universo se apresenta ordenado. Imaginais que o universo possa comportar agitação e medida? Ide a um local deserto à noite e contemplai as estrelas. Isso deverá responder a tal questão. Se estabelecermos a mente numa relação com a origem sutil, pacificámo-la. Uma vez pacificada, expandir-se-á com naturalidade. Uma mente pacificada expandir-se-á com naturalidade e acabará finalmente por tornar-se tão vasta e imensurável quanto o céu noturno. Pelo que eu estou lendo aqui e acompanhando com vocês, esses 5 primeiros tópicos, esses 5 primeiros ensinamentos, eu não vi nenhuma linha que tenha algum tipo de elucubração ou fantasia. São frases perfeitamente reais e factíveis e verdadeiras. Sexto, a unidade sutil dá origem a toda forma, e ainda assim, pela sua parte, não expressa nenhuma definida. Se procurarmos captar isso sob a forma de uma imagem mental, nós a perderemos. As pessoas formam imagens mentais. Tão logo a unidade é mencionada, e procuram ver que a sua realidade se adapte à sua imaginação. Olha quanto importante é isso. É como prender uma borboleta com um espeto. Teremos capturado a carcaça, porém o seu voo ter-se-á perdido. Do mesmo modo, esse ato de adaptar a uma imagem deturpa-lhe a realidade e leva-nos a separar-nos dela. Por que não nos contentamos com a simples experiência? Vamos reler. A unidade sutil dá origem a toda forma, e ainda assim, pela sua parte, não expressa nenhuma definida. Se procurarmos captar isso sob a forma de uma imagem mental, nós a perderemos. As pessoas formam imagens mentais. Tão logo a unidade é mencionada. Tudo que se fala, a gente cria uma imagem mental. E procuram ver que a sua realidade se adapte à sua imaginação. Então, a minha imaginação tem que adaptar à minha realidade. Perfeito. É como prender uma borboleta por um espeto. Teremos capturado a carcaça, porém o seu voo ter-se-á perdido. Do mesmo modo, esse ato de se adaptar a uma imagem deturpa-lhe a realidade e leva-nos a separarmos-nos dessa imagem. Porque não nos contentaremos com a simples experiência? Por que não nos contentarmos com a simples experiência? Profundo, muito profundo.
Sétimo, o ensinamento do caminho íntegro prosseguirá enquanto subsistir o todo. E quem pretendia incorporá-lo, aquilo que hoje é representado através desses caracteres atuais, aparecerá sob diferentes formas nas gerações vindouras. No entanto, aquilo que representa jamais se alterará. Aqueles que desejarem alcançar a unidade devem pôr em prática a virtude indiscriminada e dissolver toda a ideia de dualidade como bem e mal, belo e feio, elevado ou indigente. Terão de pôr de lado todo o preconceito mental, originado da cultura ou crença religiosa. Terão de eliminar os conceitos inflexíveis acerca do eu e dos outros. Não alimentarão nenhuma estrutura rígida de conceitos, formados pelo hábito e que impeçam a percepção da verdade sutil da integridade universal. Na verdade, devem reter a sua mente livre de todo pensamento que interfira com a sua compreensão do universo como uma unidade harmoniosa. A implementação de tais práticas também representará o começo da libertação. Nós não falamos aqui anos e anos sobre a libertação, a verdade liberta. Nós estamos aqui entrando, creio, que num desses caminhos que nos levam à libertação e, consequentemente, à busca da verdade, que ela é muito relativa, mas só vamos entender o que é verdade quando nós soubermos o que é verdade. Vou reler. O ensinamento do caminho íntegro prosseguirá enquanto subsistir o todo, e quem pretenda incorporá-lo, aquilo que hoje é representado através desses caracteres atuais, aparecerá sob diferentes formas nas gerações vindouras. No entanto, aquilo que representa jamais se alterará. Aqueles que desejarem alcançar a unidade devem pôr em prática a virtude indiscriminada e dissolver toda a ideia de dualidade como bem e mal, belo e feio, elevado ou indigente. Terão de pôr de lado todo o preconceito mental originado da cultura ou crença religiosa. Terão de eliminar os conceitos inflexíveis acerca do eu e dos outros. Não alimentarão nenhuma estrutura rígida de conceitos formados pelo hábito e que impeçam a percepção da verdade sutil da integridade universal. Na verdade, devem reter a sua mente livre de todo pensamento que interfira com a sua compreensão do universo como uma unidade harmoniosa. A implementação de tais práticas também representará o começo da libertação. Oitavo. Devo confessar não existir nada a ensinar. Nem religião, nem ciência, nem corpo de informações que nos conduza a mente de novo rumo à totalidade. Não existe nada de definitivo e imutável que nos possa conduzir à verdade íntegra. Tampouco a consciência destituída de condicionamentos constitui modo determinado e inalterável de perceber as coisas. Hoje pronuncio-me desta forma, amanhã o farei de outro modo. Todavia, o caminho íntegro está para lá das palavras e dos limites da mente. Tomem unicamente atenção pela unidade das coisas. Repetindo, vejam que coisas maravilhosas, que consciência grande. Devo confessar não existir nada a ensinar. Nem religião, nem ciência, nem corpo de informações, que nos conduza à mente de um novo rumo à totalidade. Não existe nada de definitivo e imutável. Não existe nada de definitivo e imutável que nos possa conduzir à verdade íntegra. Tampouco a consciência destituída de condicionamentos constitui modo determinado e inalterado de perceber as coisas. Hoje me pronuncio desta forma, amanhã o farei de outro modo. Todavia, o caminho íntegro está para lá das palavras e dos limites da mente.
Tomem unicamente atenção pela unidade das coisas. Grandes ensinamentos, grandes ensinamentos. Nós estamos tendo a oportunidade de ter à nossa frente grandes ensinamentos. Se a gente sentar, nos despirmos por alguns instantes da nossa personalidade e colocarmos à disposição para absorver tentar entender, absorver o significado dessas palavras, já é uma bela iniciativa. Nono, aquele que busca a admiração do mundo faz bem em juntar uma fortuna, para depois a esbanjar. O mundo responder-lhe-á com admiração, na devida proporção do seu tesouro. Mas é claro que isso é destituído de sentido. Cessai de vos esforçardes para obter admiração. Depositai a vossa estima no absoluto. Vivei de acordo com ele e partilhai os ensinamentos que conduzem à unidade com os outros, e sereis inundados pelas bênçãos que dele emanam, as verdadeiras bênçãos, e com amor impessoal estão além de toda a medida. Repetindo, aquele que busca a admiração do mundo faz bem em juntar uma fortuna para depois a esbanjar. O mundo responder-lhe-á com admiração, na devida proporção do seu tesouro. Mas é claro que isso é destituído de sentido. Não tem sentido isso. Cessai de vos esforçardes para obter admiração. Depositai a vossa estima no absoluto. Vivei de acordo com ele e partilhai os ensinamentos que conduzem à unidade com os outros, e sereis inundados pelas bênçãos que dele emanam. As verdadeiras bênçãos e amor impessoal estão além de toda a medida. Aquela velha história de os bens materiais, a admiração, tudo isso aqui não leva a lugar algum. Você amealha aquilo que é muito superior a isso, que está bem descrito nessas palavras. Indo para o nosso último item de hoje, né? Último ensinamento, vamos devagarinho, vamos com muita sede ao pote, vamos devagar para a gente ter tempo de raciocinar, de digerir, de ler, de reler, de absorver, de entender. Então vamos lá. 10º. Aquele que se livra dos sentidos não retém qualquer ideia daquilo que obteve. Aquele que toma consciência da sua vida como um movimento interminável de ir e voltar, não poderá apegar-se a nenhuma etapa da sua vida. Aquele que obtém a transcendência máxima não pensará ter transcendido a vida nem a morte. O ego assemelha-se a um macaco que vive a saltar nas árvores, completamente fascinado pelo reino dos sentidos, a balançar entre o desejo e o seguinte, de um para outro conflito, de uma ideia autocentrada para outra. Se o ameaçardes, ele temerá pela sua sorte. Deixai tal macaco prosseguir. Soltai a atividade dos sentidos. Deixai que o desejo prossiga de igual forma. Os conflitos e as ideias. Soltai a ficção da vida e da morte. Permaneceis simplesmente no centro da observação. Depois, esquecei-vos de estar e observar. Se permanecerdes isentos de desejo, alcançareis a felicidade da ausência de ego. Que coisa maravilhosa, né? É fantástico. Acho que é a primeira vez que alguém espirra no ar, né? É o meu caso, desculpem. Mas olha, finalizamos hoje com um ensinamento fabuloso. Aquele que se livra dos sentidos não retém qualquer ideia daquilo que obteve. Aquele que toma consciência da sua vida como um movimento interminável de ir e voltar, não poderá pegar-se a nenhuma etapa da sua vida. Isso é muito profundo. Aquele que obtém a transcendência máxima não pensará ter transcendido a vida nem a morte. O ego assemelha-se a um macaco que vive a saltar nas árvores,
completamente fascinado pelo reino dos sentidos, a balançar entre um desejo e o seguinte, de um para outro conflito, de uma ideia autocentrada para outra. Se o ameaçardes, ele temerá pela sua sorte. Deixai tal macaco prosseguir. Soltai a atividade dos sentidos. Deixai que o desejo prossiga de igual forma. Os conflitos e as ideias. Soltai a ficção da vida e da morte. Permanecei simplesmente no centro da observação. Depois, esquecei-vos de estar a observar. Depois, você esquece que você está observando. Primeiro, permaneça no centro da observação. Em seguida, esqueça que você está observando. Se permanecerdes isentos de desejos, alcançareis a felicidade da ausência do ego. Eu acho, né, nós estamos no achismo. Nós temos em mãos aqui tesouros preciosíssimos, mas nós optamos realmente nesses 10 primeiros textos, vamos chamar assim, porque ele diz que não está ensinando nada, né? Os 10 primeiros textos contêm chaves maravilhosas para que a gente tenha entendimento do que a gente quer, e do que a gente busca. Basta agora que nós absorvamos isso, entendamos isso, tentemos entender isso. Mas para isso basta querer, nós precisamos querer, né? Precisamos querer, né? Eu me entusiasmei muito quando eu achei, como eu disse na semana passada, no programa inicial, que eu senti uma enorme dificuldade de achar coisas que focassem no escopo do programa, que era buscar, em busca da verdade, né? Não passar nenhum tipo de ilusão, não passar nada que não pudesse ser provado, né? E eu acho que conseguimos esse objetivo, que nos foi apresentado através da intuição, esses textos de Lao Tse, esses ensinamentos, e vem muito mais, apareceu muito mais. Quando você se conecta com aquilo que você deseja, você abre um leque muito grande, né? Por isso que eu disse no início do programa que existe uma grande possibilidade de ele passar a ser exibido mais de uma vez por semana. Então nós temos, para essa semana, foi suficiente. Para quê? Para que a gente possa usufruir, ler, reler, absorver, entender, compreender, entrar com essa sintonia, conviver com ela, estando interagindo com ela, talvez, né? Talvez e com a nossa vontade, que foi bem frisada aqui num desses itens também, nossa vontade, a gente potencializar isso e realmente você, de repente, quem sabe, como um passe de mágica, que não tem nada de mágica, porque quando a gente quer, a gente alcança, a gente tem uma grande possibilidade de alcançar. Eu quero, eu desejo, verdadeiramente eu desejo, mas é um desejo acima desse desejo que nós somos aqui, é um desejo de ter conhecimento, ter consciência daquilo que realmente vale, daquilo que realmente não é saltar de galho em galho que nem um macaco, em busca de um desejo que nada acrescenta. Então, a partir do momento que a gente deseja verdadeiramente algo que já está latente em nós aqui dentro, aí fica tudo muito mais fácil. De repente, né, nós começamos a formar aqui uma bela de uma egrégora de entendimento, né, de pessoas com consciência e que possam ter a sensibilidade, a capacidade de transmitir isso para outras pessoas. Esse que é o objetivo. Então é isso por hoje. Um fraterno abraço e um feliz sempre.